Alguns dos escritos do Aristóteles pertencem ao período em que ele ainda se encontrava na academia do Platão, embora a maior parte deles sobrevivam só em fragmentos. E tal como o seu mestre, tal como Platão, o Aristóteles escreveu inicialmente em forma de diálogo. Ele é o pai da lógica. Até porque, como eu enfatizei, nada disso existia quando ele começou. É só depois de Aristóteles que essas coisas se conformam. E eu reforço que, em relação ao Platão e à academia, o Aristóteles sempre reconheceu uma grande dívida para com eles. O Platão sustentava que, além do caráter particular das coisas, existe um reino suprassensível, né, de formas, que são imutáveis e eternas. E esse domínio, ele sustentou, né, torna as coisas particulares inteligíveis, ao levar em conta suas naturezas comuns. Uma coisa é um cavalo, por exemplo, em virtude do fato que essa coisa compartilha ou imita a forma de cavalo. E como é que eu sei? Ah, eu sei porque existe um elemento de referência que define o que é um cavalo ideal. O Aristóteles argumenta que a teoria ela não consegue resolver os problemas que deveria resolver, essa teoria das formas do Platão, porque não confere uma inteligibilidade real aos objetos particulares. Porque formas imutáveis eternas não podem explicar como os particulares passam a existir, nem como eles sofrem mudanças. O Aristóteles, ele discute as várias formas que os silogismos eles podem assumir e identifica quais formas constituem inferências confiáveis. Na forma clássica, tá, o silogismo é um argumento dedutivo constituído de três proposições declarativas e se conectam de tal modo que, a partir das duas primeiras, tu chega numa terceira. É possível deduzir das duas primeiras uma conclusão lógica. Ele vai adotar a visão de que o universo é, em última análise, composto de diferentes combinações dos quatro elementos fundamentais: água, terra, fogo e ar. Cada elemento desses tem um lugar natural num cosmos ordenado. A visão do cosmos do Aristóteles também deve muito ao diálogo timeu do Platão. De novo, o mestre influenciando o aluno, que vai desenvolver essas ideias. E exatamente como naquele trabalho, a Terra, para o Aristóteles, está no centro do universo. E em torno da Terra vai girar, então, a Lua, o Sol, os outros planetas, né? Eles estão dispostos numa sucessão de esferas cristalinas. Mesmo o melhor trabalho científico do Aristóteles na época tem hoje só um interesse histórico. Isso é evidente. A ciência ela vai evoluir, né? E vai desmontar a maioria dessas ideias. Mas isso não tira a beleza das ideias. É claro que o lugar descrito por Aristóteles, tá? Ele é bastante diferente do espaço concebido, por exemplo, por um Isaac Newton. O espaço newtoniano, ele existe independentemente de o universo material ter sido criado ou não. Mas para o Aristóteles, se não houvessem os corpos, não haveria lugar. O tempo não pode ser composto de momentos indivisíveis, porque entre dois momentos quaisquer, há sempre um período de tempo, tu tem um fluxo contínuo. Por outro lado, como um paradoxo, tá, o Aristóteles considerava incoerente a ideia de um número infinito. A forma como Aristóteles procura mostrar que o universo é um sistema causal único é através de um exame da noção de movimento. Por exemplo, ele argumenta que não pode haver uma série infinita de motores em movimento, porque em algum instante ela deve parar em algum X, né, em algum ponto, que é a causa do movimento. Mais do que isso, a esse motor original, a esse motor primordial, deve inclusive faltar a matéria, porque não pode vir a existir ou deixar de existir se transformando em qualquer outra coisa. Então, as estrelas e os planetas, eles procuram imitar a perfeição do motor imóvel, a beleza desse motor imóvel, movendo-se em torno da Terra, num círculo, hoje a gente sabe que não é círculo, tá? Que é
em si, o círculo, a mais perfeita das formas. Mas o Aristóteles também foi um dos precursores do estudo da psicologia. E ele escreveu muito, principalmente sobre a filosofia da mente. Ele estabelece que a própria essência da alma, ela é definida por sua relação com a estrutura orgânica. Para Aristóteles, não são só os humanos, mas também os animais e as plantas têm almas. Uma alma, o Aristóteles vai dizer, é a realidade de um corpo que tem vida. Então, a maneira como o Aristóteles estruturou a alma e as suas faculdades influenciou não só a filosofia, mas também a própria ciência como um todo por quase 2000 anos. O que o Aristóteles entende por eudaimonia, essa felicidade, né, esse estar pleno em si, é algo mais parecido com o bem-estar, né, com o florescimento da tua capacidade, do que um sentimento de contentamento. É muito mais do que isso. O Aristóteles argumenta, de fato, que a felicidade é a atividade da alma racional, de acordo com a virtude. O bem humano mais elevado é o mesmo que o bom funcionamento humano. E o bom funcionamento humano é o mesmo que o bom exercício da faculdade da razão. Virtudes são estados de caráter que vão encontrar expressão tanto no propósito quanto na ação. Não apenas todo filósofo, mas também todo cientista está em dívida com ele. Tem uma dívida gigantesca. A ciência tem uma dívida impagável com Aristóteles. Ele merece o título de um dos maiores gênios da humanidade.